Muito bom dia, quero saudar toda a igreja do Senhor com a paz dele, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nosso domingo seja um domingo para a glória do Senhor, que haja gratidão nos nossos corações, que haja contrição nos nossos corações, que haja quebrantamento nos nossos corações, para que possamos servi-lo com inteireza de coração. Meus irmãos, eu quero te convidar nesta manhã a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo de número 6. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo de número 6. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6, diz a palavra: Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e, por isso, estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho do Evangelho, porque eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém. Glórias a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te dar graças, louvores ao teu santo nome, porque mesmo não merecedores de estar diante de uma porção profunda e maravilhosa da tua palavra, o Senhor derramou a sua misericórdia sobre as nossas vidas e podemos desfrutar do tesouro, Senhor Deus. Esse tesouro que pode preencher um coração, pode transbordar um coração, pode salvar uma alma da condenação, a tua palavra, o Evangelho da graça. Senhor Deus, nós temos vivido tempos difíceis, tempos de dúvida, de temor. Muitas pessoas elas têm questionado, Senhor Deus, o que acontecerá com o Brasil depois dessa pandemia. Nós nem sabemos se ela passará ou quando passará, mas sabemos que tudo está no teu controle, o Senhor domina sobre todas as coisas, e se o Senhor permite tudo isso, é porque há fim proveitoso para aqueles que amam a Ti, para aqueles que desejam viver para a glória do Teu nome. Senhor Deus, que nós possamos deixar todo o egoísmo de lado, que nós possamos deixar todo desejo egocêntrico de lado e possamos amar a Tua presença, amar a Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Talvez, Senhor Deus, esse seja um tempo das pessoas ficarem em casa, mas pode estar havendo um erro, Senhor Deus. Elas estão em casa, estão se desligando da sua palavra, estão se desligando do Evangelho da graça e deixaram, Senhor Deus, de olhar para as pessoas que estão necessitadas e talvez com medo, Senhor Deus, que está travando muitas dessas pessoas, elas não estão indo fazer a tua obra. Senhor Deus, nós sabemos que a nossa cidade, Poços de Caldas, agora houve uma abertura, Senhor Deus, nós não sabemos o que isso pode ocasionar, mas que nós tenhamos zelo, cuidado, mas que possamos então sair para a vida, sair para a luta e principalmente sair para glorificar o Teu santo nome. Senhor Deus, nos enche com a Tua palavra essa manhã, nos leva a um tempo especial de adoração, que nós possamos crescer na Tua palavra, é a oração que eu faço, no nome santo e poderoso e precioso de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu queria falar sobre o risco no ministério, ou seja, os riscos do ministério.
As pessoas muitas vezes não sabem, mas quando Paulo escreve esta carta, ele está preso, e ele está preso agora já indo direto para o martírio, e provavelmente poderiam estar havendo alguns equívocos, ou tinha a perspectiva de haver equívocos na vida de Timóteo como um ministro do Senhor. Então Paulo escreve essa carta, e um dos objetivos é alinhar Timóteo, seu filho na fé, a quem ele chama aqui no versículo 2, ao amado filho Timóteo, que ele possa realmente manter-se firme na presença e firme na verdade. Havia também a possibilidade de entrada, como há hoje, de homens e mulheres com doutrinas falsas, com entendimentos falsos, e até mesmo homens e mulheres egocêntricos que usam e deturpam da palavra do Senhor para benefício próprio. Meus irmãos, quais os riscos então que Paulo estava talvez enxergando aqui na vida de Timóteo, ou que poderia vir a enfrentar Timóteo? Não permanecer fiel à verdade é um risco muito sério. Nós temos visto que a igreja de hoje, ela tem vagado na palavra, ela tem adulterado a palavra, e aqui também havia esse perigo, a falta de permanecer fiel. Segundo, não evitar erros. Então é um risco de você não evitar erros. Nós precisamos alinhar as nossas vidas, a nossa pregação, a liturgia da nossa vida com a palavra do Senhor, porque aí nós estaremos protegidos dos erros, guardando a palavra do Senhor nos nossos corações. Há um risco também que havia aqui e há hoje de não aceitar a perseguição por causa do Evangelho. Meus irmãos, hoje nós temos uma pandemia, mas não temos uma perseguição aqui no Brasil por causa do Evangelho. Nós temos até algumas pressões começando a aparecer, mas aqui eles tinham o risco de vida. Paulo estava encarcerado por causa do Evangelho, Paulo iria ser martirizado por causa do Evangelho, e Timóteo também sofria essas pressões. E nós temos que tomar cuidado, nós precisamos aceitar a perseguição por causa do Evangelho. Outra coisa, um risco de não depositar a confiança nas Escrituras. Quando nós não colocamos as Escrituras do Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, nós começamos a confiar em outras coisas. E nós começamos a tentar transformar as Escrituras para interpretá-las segundo o nosso próprio querer, o vício da nossa vida, Em qual área for, nós queremos adaptar as Escrituras. Inclusive hoje há uma Bíblia, parece que se chama Graça sobre Graça, que é uma Bíblia que ela retira tudo aquilo que a palavra diz contra a prática homossexual. Então, hoje as pessoas estão deixando de depositar a confiança nas Escrituras. As Escrituras não são absolutas para algumas pessoas, e elas começam a retirar versículos que vão contra aquele estilo de vida que elas têm. E outra coisa que eu vejo é o risco do enfraquecimento espiritual. Se você não se alimenta, você não vai ter vigor, você não vai ter as raízes profundas no Evangelho da Graça. Meus irmãos, Paulo vivia a iminência do martírio, mas ele não deixa de se preocupar com um jovem pregador, Timóteo, um filho na fé, a ponto de corrigir possíveis erros e para que ele pudesse prosseguir dentro da verdade. Meus irmãos, eu quero então aprender algumas coisas com esse texto. O primeiro, no versículo 6, Paulo está dizendo aqui, por esta razão, pois te admoesto, ou te chamo a atenção, te exorto, que reavives o dom de Deus que há em ti. Meus irmãos, reavivar o dom de Deus que há em ti. Quando nós nos convertemos, certamente nós somos abençoados com um dom ou mais de um. Pelo menos um é certo que virá sobre a minha vida, sobre a sua vida. As pessoas, primeiro, acham que esse dom é mérito dela. Não é. Esse dom é a graça do Senhor, é um presente do Senhor para colocar a sua igreja, para trabalhar para a glória dele, para a edificação do corpo. Fidelidade ao que o Senhor é o que o Senhor requer de ti. Então, ele te deu um dom. Esse dom não é seu. As pessoas hoje dizem, o meu dom não é seu. É um dom de Deus sobre a sua vida, para que você use com fidelidade, que o Senhor está esperando que aconteça na sua vida. Meus irmãos, reavivar o dom, talvez ele estivesse enfraquecido nessa área, e Paulo então traz à memória, olha, quando eu impus as mãos sobre a sua vida,
Deus derramou sobre você dom e você precisa reavivar esse dom, você precisa manter vivo aquele fogo, né, que foi derramado pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Por quê? Porque nós não somos donos dos dons, nós somos mordomos do dom. O mordomo não é aquele que tem a propriedade de alguma coisa, mas é aquele que organiza para o seu senhor da maneira que nada falte no serviço da sua casa. Então o mordomo, muitas vezes as pessoas enxergam como um garçom. Não, o mordomo é o organizador daquela despensa daquela casa, aquele que vai planejar para que nada falte, para que tenha ali a distribuição dos alimentos de maneira a ter uma vida saudável, e ele vai organizar tudo isso quando os seus senhores estiverem ali, nada lhes falte. Então nós precisamos usar os dons dessa maneira, e nós precisamos reavivar. Meus irmãos, o pecado muitas vezes ele tira essa alegria da salvação, e Paulo declara isso quando ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Parece que é Salmo 51, se não me engano, versículo 12, tá? Que é o Salmo 51, é certeza. Por quê? Porque Paulo havia pecado, e o pecado faz essa separação, e o pecado ele vem para trazer essa tristeza, essa dor, para ofuscar aquela visão, né, que ele estava animado na obra, fazendo as coisas do Senhor. Então ele suplica: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação, Senhor Deus, porque eu quero pregar aos transgressores e eles se converterão a ti. Então vem sobre a minha vida. E é isso que Paulo está dizendo: olha, Timóteo, você precisa reavivar o dom que há em ti, aquilo que Deus derramou sobre a sua vida. Você precisa usar com dedicação, usar com eficiência, com diligência e nunca com negligência. E ele continua dizendo aqui, porque, versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Veja bem, não deixa, Timóteo, o medo te paralisar. As perseguições elas virão, as dificuldades, as barreiras estarão sempre ou todos os dias à sua frente, mas nós temos tudo o que precisamos nesse recurso e nessa fonte inesgotável que é o Evangelho da graça. Meus irmãos, uma pessoa que não tem nada, ela mora numa barraca de lona, e Deus derrama graça sobre a vida dela, e Deus alimenta com o poder da palavra dele. Essa pessoa pode trabalhar na obra, ela não precisa de nada, ela já tem tudo. Ela já tem tudo no Evangelho. O Evangelho é todo o recurso que nós precisamos para prosseguir. Olha, veja bem, por que nós não vemos uma igreja hoje militante mesmo, uma igreja que avança? Porque as pessoas não têm, primeiro, salvação. Segundo, elas estão se alimentando do mundo e não do Evangelho da graça. Uma igreja que se alimenta do Evangelho, uma igreja que busca a compreensão do Evangelho, uma igreja que busca a revelação do Senhor através da sua palavra, é uma igreja que vai caminhar em ousadia, é uma igreja que diz: eu não preciso de nada, eu tenho tudo em Cristo Jesus e no Evangelho. E é interessante que ela vai usar algumas ferramentas, né, maravilhosas, porque o Evangelho é o poder, e ela vai usar também um espírito de amor. O que é o espírito de amor? É agradar a Deus sobre todas as coisas, servir a Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas, e também amar o próximo. Quando nós amamos o próximo, o nosso desejo é que o Evangelho chegue até o próximo. Uma vez chegado o Evangelho até o próximo, é o desejo de ajudar naquele discipulado, em levar essa pessoa cada dia mais a ter uma visão correta da palavra do Senhor. E depois essa pessoa vai caminhar sozinha e vai fazer outros discípulos. E nós também, ao mesmo tempo, temos que levar a necessidade dos irmãos. Estar atento à necessidade física também, à necessidade, muitas vezes, da mente, né? Você estar com tempo para ouvir o irmão, para dar o ombro e também levar, muitas vezes, o que ele precisa de imediato. Meus irmãos, isto é o poder do Evangelho também. E termina dizendo a moderação. O que é isso? É o próprio domínio próprio. Deus é soberano e os seus propósitos são perfeitos. Então não há por que eu não exerça o domínio próprio. Se está tudo no controle de Deus, se todas as coisas caminham de acordo com a vontade de Deus, se eu e você
nós não podemos nada sem que Deus primeiro nos dê. Então por que nós estamos tão problemáticos nessa área? Porque não há moderação nas nossas vidas. Se Deus governa, se nada foge do seu controle, se o mais simples passarinho, aquele que não tem nenhum valor, Deus sustenta, se Deus veste o lírio do campo, se Deus ele cuida de cada detalhe das nossas vidas, e Deus tem um propósito através da sua palavra, e esse propósito vai acontecer, por que eu estou tão preocupado e isso me rouba esse domínio, essa paz no coração, para que eu possa viver uma vida diferente daquilo que Deus espera? E a palavra continua dizendo, não tenha vergonha da mensagem do Evangelho. Versículo 8, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Meus irmãos, Paulo está chamando a atenção. Você não pode se envergonhar de viver para a glória do Senhor, de testemunhar Cristo Jesus. Olha, meus irmãos, hoje, se nós olharmos com a razão, fica muito difícil ser cristão nesse mundo. Este mundo prega as coisas que Deus odeia. Este mundo, ele faz campanha para as coisas que Deus abomina. Este mundo abraça as coisas que Deus repulsa. Então nós temos que estar contra esse mundo, no sentido de não nos portar como o mundo se porta. Não vos conformeis com este século. Não tomem a forma deste mundo, diz a palavra do Senhor. Muitos cristãos não estão vendo isso. E eu queria chamar a tua atenção, desde a maneira como você fala, como você se veste, como você se comporta no seu trabalho, tudo isto você vai ser, em Cristo Jesus, uma oposição ao mundo. E o mundo, por isso, te odeia, como odiou a Cristo Jesus. E odiou todos aqueles seus discípulos, apóstolos, profetas, e muitos deles foram martirizados pelo poder vigente naquela época, ou seja, o poder do mundo, aqueles que estão sob o governo de Satanás. Então Paulo fala, olha, não te envergonhes de Cristo Jesus, nem de mim que sou encarcerado, que estou preso aqui por amor ao Evangelho da graça. Paulo estava sozinho, todos haviam abandonado a Paulo, mas ele tinha Cristo Jesus na sua vida, então ele tinha tudo. Mas é lógico que nós, como homens, nós sentimos falta daquele abraço do amigo, nós sentimos falta da presença da família, todos nós sentimos isso. E eu quero dizer a vocês, como tem sido a sua expectativa em Cristo Jesus. Você tem se envergonhado para pregar Cristo Jesus? Quando as pessoas dizem, olha, todo mundo pode fazer o que quiser, aí você levanta a sua mão e fala, não, as coisas não são assim. A minha vida é para a glória do Senhor. E você então entra, de certa forma, sem querer provocar isso, mas você acaba entrando em oposição ao mundo. Porque o Evangelho é uma oposição ao mundo. Então você vai ter que lidar com isso. Meus irmãos, não se envergonhem. Não se envergonhem de Cristo Jesus. Não se envergonhem da sua palavra. Porque a sua palavra é o poder de Deus para a salvação, tanto do gentio quanto do judeu. Quer dizer, ele salva a todas as categorias de pessoas. Então, a única coisa que nós temos de bom é o Evangelho de Cristo Jesus. Então, ame o Senhor, ame o Evangelho e viva para a glória de Deus, nosso Senhor. Então, Paulo era um encarcerado. Paulo não estava com vergonha de ser encarcerado do Senhor. Paulo não estava com vergonha do Evangelho. Paulo, dentro da prisão, ele tinha vigor, ele tinha ânimo, porque o Evangelho era a razão da sua vida. Então, se ele estava preso pelo Evangelho, ele estava alegre em Cristo Jesus, porque as pessoas que estavam ao lado ali, muitas vezes em uma escolta, muitas vezes em uma sentinela que estava ao seu lado, ouviam a respeito do Evangelho, porque Paulo tinha a sua alegria total, exclusiva, no Evangelho da graça. Paulo gostava também de ter a presença dos irmãos, por isso ele reclama, olha, todos me abandonaram. Isso é lícito, mas Paulo não podia contar com os irmãos que o haviam abandonado. Ele podia apenas expressar um sentimento, porque o que o completava, o que o dava sustentação era o Evangelho, era Cristo Jesus, era o Deus Pai, era o Espírito Santo que vivia nele, que se movia nele e que gemia por ele com gemidos inexprimíveis. Então eu quero que você traga o seu coração para esse texto. Você tem se envergonhado do Evangelho, que é o poder de Deus?
Você tem tido uma vida dupla dentro de um templo de adoração que a gente chama aqui de igreja. Na verdade, igreja são as pessoas, mas o hábito e a força de expressão do nosso Brasil chama o templo de igreja. Então, quando você vai à igreja, você tira uma máscara e entra na igreja, e quando você sai da igreja ou do templo, você coloca aquela máscara e vive ali, vamos dizer, dividido entre o mundo e o evangelho. Cuidado. Ele diz também no mesmo versículo 8, mas no finalzinho, finalzinho, parte B, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho segundo o poder de Deus. Meus irmãos, veja aqui no capítulo 2 desta mesma carta, 2 Timóteo, versículo 3. Ele reafirma isso. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Veja bem, quando a pessoa está anunciando o evangelho verdadeiro, não o que tem anunciado hoje, primeiro, ela está te fazendo um convite. Você quer ser escravo de Cristo? Porque servo de Cristo é escravo. Segundo, você quer sofrer pelo evangelho de Cristo? Por quê? Porque você vai estar em oposição ao mundo, ao sistema. Esse sistema vai pressionar você, esse sistema vai discriminar você, talvez esse sistema vai ser injusto, vai te injuriar, vai levantar falso testemunho contra a sua vida, talvez vai te lançar num cárcere também, talvez vai te trazer a morte. Você está disposto a isso? Paulo, quando ele foi chamado pelo Senhor, lá em Atos capítulo 9, versículo 16, então o Senhor diz a Ananias, eu vou mostrar a esse homem, a Paulo, o quanto importa sofrer pelo meu nome. Agora, as igrejas de hoje, elas não anunciam este evangelho. O evangelho é morrer para mim mesmo, é tomar a minha cruz, é sofrer por Cristo Jesus, porque tomar a cruz é o quê? É sacrifício, é morte. Não é carregar o peso de um madeiro, mas é aquela simbologia. Quando Jesus foi à cruz, ele pagou pelos nossos pecados, ele foi ali, ele foi a extremo sofrimento, e ele foi abandonado por Deus Pai pelos nossos pecados ali por um tempo, e ele morreu, se tornou sacrifício em nosso lugar. Então o evangelho nos chama a tomar a cruz, a abraçar a vergonha, o sofrimento, abraçar ali a dor e ser sacrifício por Cristo Jesus. Meus irmãos, Paulo foi chamado para sofrer pelo nome dele. Quando as pessoas hoje são anunciadas o evangelho a elas, eles dizem, olha, vem para Jesus que você vai ter um carro, a sua vida vai melhorar, o seu casamento vai ficar top, né? O seu relacionamento com os filhos vai ficar jóia. Este não é o evangelho da graça. O evangelho da graça diz que haverá problemas dentro da sua própria casa, porque você vai amar a Deus sobre todas as coisas. O evangelho diz que você vai ser injuriado pelo nome do Senhor. Olha o que diz aqui Mateus capítulo 5, eu creio que versículos 11 a 12. Vamos dar uma olhada. Mateus capítulo 5, de 10 a 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Então, viver o evangelho é viver perseguições. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos afrontarem, vos trazerem transtorno, e vos perseguirem, e mentindo, ou seja, caluniando, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, regozijai-vos e exultai, glorificai a Deus, porque é grande o vosso galardão nos céus, o vosso prêmio, que nós não sabemos como será esse prêmio, mas nós sabemos que há prêmio e há escalas de prêmio. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então as igrejas não anunciam este evangelho, elas anunciam um outro evangelho. Um outro evangelho que basta você repetir uma oração no final do culto e você é salvo.
a sua vida não é mudada, a sua vida não é transformada. Quando você sai do templo, você faz as mesmas coisas, você não joga o maço de cigarro fora, você não tira do seu computador a pornografia, você não tira da sua vida a mentira, você não tira da sua vida a idolatria, você continua. Mas você é salvo porque você repetiu a oração, e o pastor da igreja diz que você é salvo. Ele estava no leito e eu falei para ele, aceita Jesus, ele apertou minha mão, agora ele é salvo. Não é isso. Não é isso. A salvação traz um profundo arrependimento, seja lá no leito, no último suspiro, ou seja, uma pessoa que está dentro do templo. Ela não quer mais viver aquela vida, e ela agora está pronta para morrer com Cristo Jesus. Quando aquele ladrão na cruz, ele se arrepende verdadeiramente, ele reconhece que Jesus é o Salvador. Então o Senhor lhe dá uma promessa, hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi salvo ali aos 46 do segundo tempo, vamos dizer assim, para que vocês entendam, né? Mas houve arrependimento sincero naquele coração, promovido não por ele mesmo, mas pelo poder do Espírito Santo, onde ele confessa que Jesus Cristo é o Senhor. E aquele outro, que também foi crucificado junto, que também era um ladrão ali, vamos dizer, alguém que transgredia a lei, aquele continuou duro e diz, se você é Deus, você desce da cruz, salva-te e salva nós também. Então aquele homem não houve o quebrantamento. Esse quebrantamento não é produzido quando você repete uma oração, não é produzido quando a igreja faz um culto de salvação, ou um culto para levar você a declarar que Jesus é o Senhor, mas só quando o Espírito Santo faz isso. Isso pode ser no fundo, lá no leito do seu quarto, pode ser no seu trabalho, pode ser quando você está debaixo de uma árvore, quando você está caminhando pela rua. É uma ação poderosa do Espírito Santo que traz um quebrantamento no seu coração, um verdadeiro arrependimento e a verdadeira confissão. Jesus Cristo é o Senhor. E agora você está pronto para viver uma vida de injúria, de difamação, de perseguição. Pessoas vão afrontar você, mas você tem tudo em Cristo Jesus. Então ele está dizendo, participa dos meus sofrimentos. Nenhuma igreja anuncia que ser cristão é ser escravo de Cristo, é não ter mais vontade própria, mas viver para a glória do Senhor, que é também ser um sofredor, é estar contra o mundo. Hoje eu vejo os pastores adorados pelo mundo, pastores que fazem graça no púlpito e lotam, auditórios, e as pessoas saem de lá e falam, esse pastor é joia, ele não chamou a atenção dos meus pecados, ele não falou contra mim. Este não é um pastor, este é um comediante. O pastor fala a palavra de Deus, é o evangelho da graça, e o evangelho da graça, ele vai contra a sua natureza pecaminosa. Você é um pecador, você está perdido nos seus delitos e pecados, e o evangelho vem para limpar a sua vida, para transformar o seu coração, para dizer, você é um miserável pecador, não há nenhuma condição de você ser salvo, a não ser pela graça que há em Cristo Jesus. Então, esse pastor eu não quero, ele falou contra mim, ele diz que eu sou idólatra, ele diz que eu sou pecador, ele diz que eu sou adúltero, ele achou todos os meus defeitos, ele não viu virtudes em mim. Nós não temos virtudes. Nós somos condenados e mortos nas nossas transgressões. Nós vivemos segundo o curso desse mundo, até que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos salva, nos restaura, nos transforma pela sua maravilhosa graça. Isto é, viver para Cristo Jesus e sofrer por Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos versículos 9 e 10 vai mostrar, olha, Timóteo, você tem que se animar, é na obra de salvação em Cristo Jesus. Olha o que diz o versículo 9. Que nos salvou, agora está falando de Cristo Jesus, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, não pelas nossas obras, mas pela graça do Senhor, mas conforme a sua própria determinação e graça, porque quem salva é Cristo, não é o homem que se salva, não é o homem que vai a Cristo, é determinação do Senhor para o homem. E graça é o favor imerecido que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então o Senhor já conhecia a nossa vida, Ele já sabia quando Ele iria nos encontrar com a sua maravilhosa graça. Então nós temos que olhar aqui, quando o nosso foco está na graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, no amor indescritível, imensurável, que fez com que o Senhor mandasse o seu Filho morrer por mim e por você, sendo ainda nós pecadores.
nós então teremos tudo o que nós precisamos. Ainda que o nosso país viva essa pandemia, nós abriremos a janela do nosso quarto ao amanhecer e declararemos: grande é o Senhor, lindo, maravilhoso é o dia que Ele fez para nós. Quem está em Cristo Jesus tem este modelo de vida. Quem está em Cristo Jesus, ele se alegra no Senhor. Anima-te em Cristo, porque nas coisas do mundo são só decepções. Ela pode te animar por 1 hora, mas por 2 horas ela vai jogar você para baixo. Então, quando o foco da sua vida está em Cristo Jesus, Ele te chamou, Ele te salvou, Ele te transformou, Ele te santifica e Ele te mantém santo no mundo perdido, você vai estar totalmente pronto para o combate, para as impossibilidades dessa terra, porque a sua possibilidade está em Cristo Jesus e no Evangelho. Meus irmãos, quão maravilhoso é o Senhor. As pessoas estão buscando nas coisas desse mundo motivos para glorificar a Deus. Não. Todos os motivos nós já temos de sobra. Jesus se fez carne, nos ensinou. Ele diz: olha, quem vê a mim vê ao Pai. E depois ele foi àquela cruz. Ele não foi pego de surpresa. Ele se fez carne para morrer por nós. Ele não veio nesse mundo senão para morrer, para ser sacrifício em nosso lugar, o único sacrifício aceitável a Deus. Então nós temos tudo o que nós precisamos, ainda que formos acometidos dessa enfermidade, ainda que não saímos vivos dela, que se nós estamos em Cristo, nós estaremos na glória do Senhor, nos céus, onde não haverá tristeza, onde não haverá câncer, onde não haverá coronavírus, onde não haverão essas desigualdades, mas estaremos por todo sempre a adorar o nosso Senhor. Agora, ele volta a falar sobre os sofrimentos na obra do Senhor. Versículo 11: para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Aquele que anuncia, aquele que é enviado, aquele que ensina. E por isso estou sofrendo estas coisas. Meus irmãos, você não vai ter ibope alto porque você crê em Jesus Cristo. Você vai ser odiado porque você crê em Cristo Jesus. As pessoas acham: agora eu vou para Cristo, todo mundo vai gostar de mim. Não, as pessoas vão te odiar dentro da sua própria família, dentro da sua própria casa. Elas vão dizer para você quando você estiver numa crise: ué, que adianta esse Deus que você serve? Para que serve esse negócio de ir na igreja cedo, à tarde, à noite? Para que serve isso? Olha, isso não adianta nada. É isso que elas vão dizer a você, porque dentro da sua casa há pessoas que são governadas por Satanás, e essas pessoas estarão sempre apontando o dedo sobre a sua vida. Então ele diz: olha, é por isso que eu estou sofrendo estas coisas, mas eu não me envergonho disso. Meus irmãos, se você não tem sofrido por ser cristão, não é sofrer pelas consequências do seu pecado, como diz lá a carta, se não me engano, de Pedro. Tem gente que está sofrendo porque é um resultado do seu pecado, viu? Você pecou, você foi desleal, você transgrediu a palavra, você fez tudo aquilo que Deus condenava e agora você está sofrendo, mas porque você frequenta uma igreja, você acha que Deus está em dívida contigo, porque você não está sendo beneficiado, você está errado e você está sofrendo por causa dos seus pecados. Não está falando disso aqui, está falando de sofrer por ser leal, por ser fiel a Deus. Então nós precisamos entender que estar na obra do Senhor traz dores e sofrimentos. Não foi permitido para nós alívio. O Senhor falou: olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Os coiotes, as raposas têm seus covis. Eu não tenho lugar para ficar. Eu não tenho nem onde colocar minha cabeça. Eu não tenho um quarto, eu não tenho uma cama própria. É isso que é o Evangelho, meus irmãos. Por que nós baseamos o Evangelho em estar bem financeiramente? Porque nós temos, às vezes, no coração aquela fraudulenta, né? Aquela heresia que chama teologia da prosperidade. Essas promessas aqui do Velho Testamento foram promessas verídicas, com princípios do Senhor, mas foram feitas para aquelas pessoas. Certo? Não que se refere a Cristo Jesus e a sua obra, mas aquelas promessas de lugar foram feitas para aquelas pessoas. Hoje eu estava comentando com a minha filha, minha esposa falou que teve uma pessoa que é crente, falou: olha,
eu tive Covid, mas nem senti nada, já estou sarada, porque o Salmo 91 se fez presente na minha vida. Aí a minha filha falou, mas será que o Salmo 91 então não era presente na vida de Paulo? Porque Paulo sofreu, Paulo estava enfermo, pediu que o Senhor afastasse dele aquela enfermidade por 3 vezes. O Senhor falou, a minha graça te basta. Então para de pegar um salminho aqui e interpretar de maneira equivocada. São princípios do Senhor, sim, que são imutáveis, mas que Deus pode levar você a passar por uma enfermidade. Jó passou por uma enfermidade, Jó glorificou a Deus, Jó foi fiel ao Senhor, Jó não mudou o seu perfil porque estava doente, Jó perdeu todas as coisas, Jó perdeu os seus 10 filhos. Então, o que dizer? Deus trabalha da maneira dele. O Salmo é verdadeiro. O Salmo 91 é uma verdade. Mas ele me chama muito mais atenção para estar sob as asas do Altíssimo, sob a sombra do Onipotente. Isto é estar em Cristo Jesus. Isto é morrer para mim mesmo. Isto é tomar a minha cruz. Isto é seguir a Cristo Jesus. E ele termina dizendo aqui, porque, versículo 12, porque sei em quem eu tenho crido, estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Certeza, convicção que Deus jamais o desamparará naquilo que ele prometeu, naquilo que há a promessa do Senhor. Uma vida aqui com problemas, mas uma vida na eternidade em Cristo Jesus. Há uma coroa em Cristo Jesus. E Paulo confiava plenamente de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ou seja, essa promessa é verídica, essa promessa é real. E aqueles que estão em Cristo Jesus estarão eternamente na glória do Senhor. Meus irmãos, por que o Evangelho não é a alegria da sua vida? Porque você não é salvo. Por que o Evangelho não te preenche? Porque você não tem o Evangelho ainda no seu coração. Eu tenho chamado a atenção da igreja do Senhor. Há muitas igrejas que estão cheias de homens perdidos e vazios. A teologia equivocada está dizendo para essas pessoas que elas estão bem, mas elas não estão. Os pastores que querem arrecadar dinheiro, eles estão dizendo que as pessoas estão bem, mas elas não estão. O pecado tem rondado as nossas casas, o pecado tem rondado as nossas vidas. Se nós não buscarmos no Senhor e não esperarmos em Cristo que Ele é suficiente para guardar o meu depósito até aquele dia, e não nos contaminarmos com esse mundo, e não adotarmos nas nossas vidas as práticas desse mundo, e se nós nos deleitarmos somente em Cristo Jesus e no Evangelho, nós seremos uma fraude. E nós estaremos enganando a nós mesmos. Por quê? Porque nós sabemos. Talvez você já tenha convicção de que você não é salvo. Olha, meus irmãos, eu te chamo a tua atenção. Timóteo era um pregador enviado pelo próprio Senhor. E Paulo ainda exorta-o. Paulo ainda chama a sua atenção. As pessoas hoje não aceitam que chama a atenção delas. As pessoas não aceitam ser disciplinadas. As pessoas não aceitam que você vá contra os seus projetos. Mesmo mostrando que a palavra aqui, elas brigam com vocês. Elas não analisam primeiro aquela exortação. Elas simplesmente não aceitam e viram as costas e vão embora. Por isso, muitas vezes, estes homens eram diferenciados porque eles aceitavam. Eles aceitavam. E eles cresciam com a exortação, porque eles tinham aquelas pessoas espirituais que os aconselhavam, e as pessoas de hoje nem sabem escolher quem é espiritual ou não. Hoje é muito mais fácil você dar um brinquedo caro para o seu filho, do que exortá-lo na palavra. Porque você dando um brinquedo, você ganhou o favor, o reconhecimento do seu filho, mas você exortando na palavra, você preparará ele para a eternidade. Mas isso não é interessante para a maioria das pessoas hoje. Então é preferível dar o brinquedo que deixa seu filho por 1 minuto, 1 dia, 1 semana alegre, mas uma vida toda de tristeza pela frente. Então eu quero que você entenda
que a palavra do Senhor é a única que pode te levar em segurança. Por isso eu repito, porque eu sei em quem eu tenho crido e estou certo, convicto, confiante, tenho absoluta certeza de que Ele é poderoso para guardar no meu depósito. Qual que é o depósito? A salvação que Ele me deu será guardada até aquele dia onde eu serei coroado pelo próprio Senhor. Aquele dia. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa transformar o seu coração. Meus irmãos, o Evangelho não foi feito para te agradar, ele foi feito para te transformar. Pense nisso. Cuidado dessa igreja que se abraça, mas não te diz a verdade. Cuidado com esse pastor que sabe que você tem problemas, mas te coloca para trabalhar na obra e você está sem resolver os seus problemas. Cuidado. Isso não vai terminar bem. Você precisa ser trabalhado, você precisa ser transformado ali de fé em fé, de glória em glória pelo Evangelho, e depois você vai e faz aquilo que o Senhor determinou. Meus irmãos, só a misericórdia de Deus pode nos dar essa mente transformada pelo poder do Evangelho. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, eu quero te louvar e te bendizer, porque mais uma vez o Senhor foi propício a nós, pecadores. Senhor Deus, o Senhor nos trouxe a Tua palavra para nos trazer um alerta, Senhor Deus, para nos reposicionar diante do Evangelho da graça, Senhor Deus, porque nós não somos amados pelo mundo, Senhor Deus, porque nós vivemos para Cristo Jesus. O mundo não nos conhece porque não conheceu o Senhor também. Ah, Senhor Deus, não é que nós queremos causar ira no mundo, nós queremos chegar e dizer que eles são piores, nada disso, Senhor Deus. Apenas em nós vivermos a verdade, o mundo já vai nos odiar. Quando nós abrimos as nossas bocas e lemos a palavra do Senhor, e nós lemos um texto que diz: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, o mundo já nos odeia por isso, porque o mundo não aceita isso. Senhor Deus, tem misericórdia desse mundo, tem misericórdia desta cidade, Senhor Deus, tem misericórdia dessa nação, Senhor Deus, converte esse povo, Senhor Deus, vivifica o coração desse povo, Senhor Deus, para que eles possam se dobrar diante do Senhor, confessar que Jesus Cristo é o Senhor e viver para a glória do Senhor. Ah, Deus, como nós temos lá na nossa casa de apoio hoje 2 pessoas, Senhor Deus, eu não as conheço, mas Tu conheces, Senhor Deus, mas eles estavam necessitando que nós abríssemos novamente esse trabalho, e a assistente social nos ligou e nós definimos então acolhê-los mais uma vez, mesmo diante dessa pandemia, Senhor Deus, que eles não só recebam um quarto, uma cama bem limpinha, um café da manhã, um café da tarde, mas que eles recebam também, Senhor Deus, da Tua palavra, da Tua verdade, Senhor Deus. Eu quero suplicar pelos nossos irmãos que têm lutado com enfermidade. O Senhor conhece cada um deles, Senhor Deus. Senhor Deus, que o Senhor possa ir de encontro à necessidade do seu organismo ou das suas mentes, Senhor Deus, e produzir vida ali, Senhor Deus, e vida para a Tua glória, Senhor Deus. Senhor Deus, que a nossa igreja, Senhor Deus, que agora no momento ela está, cada uma na sua casa, Senhor Deus, cada família na sua casa, que eles não esfriem na palavra, que eles não percam esse desejo da congregação, de congregar, Senhor Deus, de ofertar, Senhor Deus, de trabalhar na Tua obra, Senhor Deus, de orar, Senhor Deus, de estudar a palavra, Senhor Deus, de testemunhar Cristo Jesus, que eles tenham esse desejo nos seus corações, em nome de Jesus Cristo. Que a Tua paz esteja sobre cada um desses que escutam e recebem essa mensagem, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.